Muito obrigado, obrigado pelas palavras gentis. Aqui realmente tem alguns professores seus, tem professores meus, imagina, né? Imagina. Então, estamos muito honrados de receber você aqui e com a palavra a professora Nájila, e que vai nos abordar exatamente esse tema síncope, né? Então, vamos começar, né? O tema hoje, então, síncope, e eu quero dizer que eu não possuo nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E que tal a gente começar num parque de diversão? Vamos lá. Esse vídeo aqui é só para a gente introduzir o assunto. Essa menina desmaiou 12 vezes nesse brinquedo, é um brinquedo radical, né? E será que isso é possível, né? A irmã ria o tempo todo, é uma cena engraçada, mas a gente vai ver se isso é possível ou não. Então, nessa aula, os temas que serão abordados por mim vai ser o seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura atual, tá? Sobre epidemiologia, conceito de perda transitória de consciência, que a gente vai ver que a síncope é um tipo de perda transitória da consciência, e quais os outros tipos que concorrem com esse diagnóstico, as condições erroneamente diagnosticadas como síncope, que a gente tem que ter atenção. Eu vou ensinar para vocês uma coisa muito interessante, a matemática da síncope, a gente vai chegar lá, causas da síncope, diagnóstico da síncope, como é que a gente estratifica o risco de morte. Vou falar um pouquinho de síncope no idoso, que é um capítulo à parte, super importante, eu acho que é interessante a gente falar. E o tratamento não farmacológico, se der tempo eu vou apresentar um caso clínico só, rápido, e as mensagens finais, a gente parte para as mensagens finais. Bom, desde 2018, com o último guideline europeu de síncope, né, que foi lançado pela European Society of Cardiology, a gente mudou um pouquinho a nomenclatura. Então, a gente chama de síncope vulgo desmaio, então a gente chama de síncope, e o que a gente chamava antigamente de lipotímia, né, sensação de desmaio, hoje em dia a gente chama de pré-síncope, tá? A síncope neurocardiogênica ou vasovagal, que antigamente a gente classificava assim, e hoje em dia ainda tem muita publicação com essa nomenclatura, atualmente a gente se refere a ela como síncope reflexa, pelo reflexo vagal. A síncope cardíaca é aquela causada por doença estrutural cardíaca ou arritmia. Hipotensão ortostática, existem classificações atualmente, imediata, clássica e tardia, que a gente vai falar.
hipotensão ortostática neurogênica, que é a desautonomia simpática, e também que eu vou falar um pouquinho, e a taquicardia postural ortostática. Então, isso é o que a gente vai falar aqui hoje. Quanto à epidemiologia, a maioria das síncopes, em torno de 21%, são de origem reflexa, vasovagal, tá? E isso, em todas as faixas etárias, a maior causa de síncope é a síncope reflexa, vasovagal. Concorrendo ali para cabeça a cabeça, hipotensão ortostática, em casa. síncope cardíaca. Ela fazia uns deveres de casa, eu ficava olhando, eu era bem pequena. Aí ela começou a me ensinar como se fosse professora. Ela era professora. Aí eu acabei aprendendo. Desculpe, tem alguém com o microfone ligado, precisa desligar. Então, vamos lá. Concorrendo aí cabeça a cabeça, síncope de origem cardíaca, hipotensão ortostática e episódios erroneamente diagnosticados como síncope também concorrem ali com cerca de 9% da incidência. E, por incrível que pareça, a síncope que a gente interna, faz um monte de exame, dá alta, sem diagnóstico, que é o que a gente chama de síncope inexplicada, pode chegar até 37% dos casos. Então, observem que isso aqui a gente tem que tentar fazer alguma coisa para diminuir essa taxa, né? E a gente, hoje em dia, sabe que os centros já com unidades de síncope, com equipe multidisciplinar trabalhando junto, a gente consegue reduzir isso aqui para 14%, 13%, tá? Quanto à epidemiologia, existem 2 picos principais de idade, o primeiro antes dos 20 anos de idade, e depois isso cai, e acima de 80, novamente, o segundo pico, e a incidência cumulativa ela vai aumentando ao longo dos anos. Então, 50% da população já teve um episódio de síncope na vida, né? Então, é importante a gente definir o que é perda transitória da consciência. Perda transitória da consciência, então, ela tem que ter isso, início e recuperação total espontâneos, tá? Perda do tônus postural, o paciente ele não pode sustentar a postura, ele tem que ficar hipotônico, ou alguns pacientes têm hipertonia. E ele tem que ter amnésia acerca do evento. Então, ele lembra o que aconteceu antes, não lembra durante o evento, nada durante o evento, e lembra de acordar depois. A síncope é uma das causas de perda transitória da consciência, mas a gente tem também a convulsão, a psicogênica, que na verdade não é uma perda verdadeira da consciência, né? Que pode ser pseudosíncope ou uma convulsão não epilética, então são causas psicogênicas e causas raras de perda da consciência, que é o roubo da subclávia, hemorragia subaracnoide, AIT vértebro basilar. Mas o que difere esses possíveis diagnósticos diferenciais? É o mecanismo fisiopatológico, né? Então, na síncope, a gente sabe que o mecanismo fisiopatológico é uma hipoperfusão cerebral global. Por algum motivo, a pressão cai muito a ponto de diminuir a perfusão cerebral de uma maneira global e o paciente evolui com perda da consciência, síncope, tá? Então, o guideline europeu, ele também fechou muito esse conceito. Desde 2018, a gente tem muito fechado esse conceito de síncope, e essa é a principal e fundamental avaliação no paciente com síncope. A primeira coisa é você ter certeza absoluta que aquilo ali foi síncope de verdade. Então, o que é síncope? Síncope é uma perda transitória da consciência, cujo mecanismo é uma hipoperfusão cerebral global. O paciente ele tem que ficar... Como é que eu sei que ele perdeu a consciência? Ele fica não responsivo, então ele não pode ter resposta nem ao toque, nem ao chamado. Ele tem amnésia acerca do evento, um gap de memória durante o evento, ele lembra o que aconteceu antes e depois, mas não lembra nada durante o evento. Perda do tônus postural, início súbito e recuperação rápida e total, espontânea. Rápida na síncope é até 5 minutos, mas normalmente segundos o paciente recupera. Ele sai do evento como ele entrou, mexendo tudo, falando normal, sem sonolência, sem alteração de fala. Esse é o conceito fundamental de síncope. Então, isso a gente aplica na anamnese, tá? A gente conversa com o paciente, olha,
Você ouviu alguém chamando por você durante o evento? Tal? Se ele falar ouvi, isso já não é síncope, ele não pode ter ouvido nada. Né? A testemunha, quando você chamava por ele, sacudia por ele, ele respondia? Não, ele respondeu, então não é síncope. Aquela duração da recuperação foi acima de 5 minutos, foi 10 minutos de recuperação, então não é síncope, tá? Então isso a gente tem que aplicar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter certeza absoluta que foi de fato síncope, tá? Para a gente continuar a investigação. Então, condições diagnosticadas erroneamente como síncope, com perda da consciência, a gente pode enumerar algumas aqui: hipoxemia, hipoglicemia, epilepsia, intoxicação, coma, AIT de origem vértebro-basilar, que o paciente realmente perde a consciência, mas o recobrar da consciência não é rápido, ele tem alteração motora, não é o comum na síncope, tá? E sem perda da consciência, por exemplo, catalepsia, o paciente, ele ouve, né? Ele não consegue se mexer, mas ele ouve drop attack, que é um tipo de convulsão hipotônica, ou que pode também ter na síndrome de Meniere, né? Uma queda súbita, mas não é síncope, ele viu ele caindo, então são vários, a gente precisa aplicar na amnésia ali para entender direitinho se aquilo ali foi síncope ou não. Quedas psicogênicas, e AIT de origem carotídea, tá? Então, quando a gente vai avaliar um paciente com síncope, eu vou ensinar aqui para vocês que a gente tem que aplicar uma matemática, né? A matemática da síncope. O que é isso? A gente sabe que o débito cardíaco é igual o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E a pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, né? E se a síncope é por queda de pressão arterial, por hipoperfusão cerebral, gerando uma hipoperfusão cerebral, então o problema ou está no volume sistólico, ou está na frequência cardíaca, ou está na resistência vascular periférica. Parece fácil, né? Mas às vezes tem vários desses componentes juntos, não é tão simples assim. Então, o paciente pode fazer síncope por quê? Por arritmias, normalmente extremos de frequência cardíaca, ou frequência cardíaca abaixo de 50 ou acima de 150. O problema, então, é a frequência cardíaca. Ele pode fazer síncope por diminuição da pré-carga, o problema é o retorno venoso de sangue, que está diminuído, então pode ser tanto pelo volume sistólico ou pela resistência vascular periférica, que está diminuída. O problema também pode ser por aumento de pós-carga, tanto no VD quanto no VE, né? E o problema também é volume sistólico, ou por diminuição de força de contração ou do enchimento diastólico, o problema também vai ser o volume sistólico. Para a gente ter a resistência vascular periférica íntegra, que é um dos componentes que podem levar a síncope, é importante a gente entender que a gente tem que ter funcionando perfeitamente, atuando ali perfeitamente os neurohormônios, né, angiotensina, catecolaminas, a gente tem que ter integridade dos leitos musculares do vaso e principalmente musculatura periférica, porque a musculatura periférica é que vai ajudar na resistência vascular periférica. Tá? Então, isso é importante ter em mente. Bom, existem 3 causas principais de síncope, ou reflexa, ou por hipotensão ortostática, ou de origem cardíaca. Então, a reflexa é uma hipertonia reflexa vagal no momento que você não precisa que isso aconteça, tá? Quando você está acordado, de pé, num ambiente quente, muito tempo em pé. Então, a clássica é aquela cujo gatilho é o estresse ortostático. O que é isso? Tudo que faça diminuir o retorno venoso de sangue para o coração, então, muito tempo em pé, ambiente quente, calor. Às vezes o paciente tem insuficiência vascular periférica, varize, edema de perna, está bebendo pouca água, chega pouco sangue ao coração, os barioreceptores interpretam aquilo, mandam uma mensagem para o cérebro, está chegando pouco sangue aqui, e o primeiro sistema nervoso que é ativado é o sistema nervoso simpático, para compensar isso. Então, o simpático ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração e faz vasoconstricção periférica, né, para aumentar o débito cardíaco. Só que um coração que está com pouco volume, essa contração vigorosa do coração, ela pode provocar a estimulação de mecanorreceptores, que são as fibras C, que estão ali na parede inferior do coração, que são altamente inervadas com inervação vagal, e isso pode provocar um reflexo vagal
exacerbado com queda de pressão ou queda de frequência cardíaca, ou os dois juntos, tá? Existem as síncopes reflexas situacionais, que são ligadas a determinadas situações, que são outros triggers. Então, por exemplo, pós-miccional, pós-defecação, tocando instrumento de sopro, às vezes pelo riso, pela deglutição, cólica intensa, então, estimulação de vísceras, né? Então, são determinadas situações pós-esforço, são situações que provocam também uma hipertonia vagal no momento que a gente não precisa que isso aconteça. E a hipersensibilidade de seio carotídeo, né, acima de 40 anos de idade, a carótida, que é um vaso que ajuda muito o sistema nervoso autônomo a compensar essas mudanças posturais e manter o débito cardíaco, ela vai se tornando mais rígida. Então, às vezes, pacientes mais idosos, qualquer movimentação do pescoço, ou da cabeça, ou compressão acidental, pode provocar uma interpretação errada ali dos barorreceptores, que a pressão está muito alta, e isso leva a uma hiperreflexia vagal, tá? Então, essa é a síncope reflexa. Hipotensão ortostática é aquela pressão que cai da posição sentada ou deitada para de pé, né? Hipotensão postural, que a gente chama. Então, ela tem 3 classificações atualmente, inicial, clássica e tardia. A inicial é aquela que acontece em menos de 15 segundos, a gente não pega no consultório, não consegue pegar, a gente só pega no tilt. No tilt a gente pega porque a gente tem um monitor, uma pleximografia, que mede a pressão batimento a batimento, e é classificada como uma queda de pressão sistólica abaixo de 40, ou uma queda diastólica abaixo de 20 milímetros de mercúrio. E isso na clínica, a gente vê muito quando um paciente idoso levanta muito rápido e sente sensação de desmaio, mas não apaga. Mas daqui a pouco o sistema nervoso autônomo vai lá e compensa, né? Isso é hipotensão ortostática inicial. A clássica é aquela que acontece em até 3 minutos, com queda de pressão sistólica de 20 ou diastólica de 10, e a tardia é aquela que acontece acima de 5 minutos, e que pode ou não ser neurogênica. Neurogênica é por desautonomia simpática, então a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E como é que a gente diferencia isso? Não é tão simples, porque existem outras doenças que impedem a frequência cardíaca de compensar, porque quando a pressão cai, o que tem que acontecer é a frequência cardíaca aumentar para compensar e manter o débito cardíaco estável. Pacientes com doença intrínseca do sistema de condução não vão ter essa compensação, mas os desautonômicos, também com denervação simpática do coração, também vai ter esse déficit de compensação com a frequência cardíaca, e a frequência não sobe acima de 15 batimentos por minuto, tá? Então, a gente consegue diferenciar um pouquinho pela compensação da frequência cardíaca que não acontece. E na cardíaca, toda síncope que é de origem no coração, ou por arritmia, ou por doença estrutural cardíaca, ou por alteração do coração ou do pulmão. E, por favor, eu queria chamar a atenção que TC de crânio, Doppler de carótide vertebral, embora muitos solicitados, exames muito solicitados, não acrescentam em nada, zero, na avaliação da síncope. A não ser, por exemplo, TC de crânio, quando houver um trauma de crânio. Aí é diferente, não é para a gente entender por que o paciente está fazendo síncope. É para a gente ver se a síncope levou a alguma lesão cerebral. Mas pela fisiopatologia, que a gente já viu, que é uma hipoperfusão cerebral global, não se aplica nenhum desses 2 exames para avaliação de síncope, tá? O exame físico do paciente com síncope, a pressão tem que ser medida deitado, sentado, assim que levanta, após 3 minutos e 5 minutos de pé. Então, toda vez que a gente for examinar um paciente com síncope, chegou no consultório com síncope, a gente tem que fazer essa avaliação aqui e anotar, para a gente ver se o sistema nervoso autônomo está compensando. Então, é a primeira avaliação. Quanto à estratificação do risco de morte, isso é importante por quê? Porque essa cena aqui, por exemplo, uma mulher jovem, toda encapotada, o dia está quente, ela está andando, de repente ela passou mal, desmaiou. É um pouco diferente dessa outra cena aqui, que é uma morte súbita, né, que a gente já viu. E a gente sabe que a síncope, ela pode ser o primeiro sinal clínico antes da morte súbita. Então, é importante a gente estratificar o risco.
tá? E como é que a gente estratifica o risco? Basicamente, sabendo como é que é o coração, como é que é a anatomia do coração e como é que é o eletrocardiograma, tá? No coração, a gente vai pesquisar doenças que levam à obstrução, que levam à fibrose, que podem levar à arritmia, e no eletrocardiograma, distúrbios de condução, intraventricular, atrioventricular, as arritmias, né? As canalopatias. O eletrocardiograma é um grande aliado nosso, de nós cardiologistas, e que ajuda, é o exame fundamental, barato e que e mais importante na estratificação do risco de pacientes com síncope. Lá no hospital, a gente tem um protocolo de síncope, né? E o nosso protocolo é o seguinte: o paciente chegou com síncope na emergência, ele é classificado como risco baixo, se o exame físico é normal, eletrocardiograma normal, se ele tem uma longa história de síncopes recorrentes, ausência de doença cardíaca estrutural, e ele tem pródromos típicos de síncope reflexa, náusea, vômito, sudorese, isso aí é a manifestação do vago, né? Tonteira, sensação de calor. Então, esse paciente é classificado como risco baixo. Risco alto, aquele com doença estrutural cardíaca grave, tá? Não é um paciente, por exemplo, então eu sempre gosto de chamar a atenção, que fez uma angioplastia eletiva, que tem coração absolutamente normal, não tem fibrose, não tem zona inativa, esse não se enquadra, é doença estrutural mesmo, tá? Com fibrose, com disfunção e tal, ou uma hipertrofia, ou uma doença genética. Anemia, pressão sistólica menor que 90 milímetros de Hg ou distúrbio eletrolítico, síncope durante exercício ou em posição supina, porque em posição supina só pode ser por arritmia, né? O débito cardíaco é máximo na posição supina e, consequentemente, a perfusão cerebral também é máxima. Então, a única coisa que se justifica síncope em posição supina é a arritmia, ou precedida por taquicardia, né? História familiar de morte súbita, as arritmias, né, graves, taquicardia ventricular não sustentada, bradicinusal, pausas, BAV de segundo grau, modos 2, terceiro grau, pré-excitação, QT longo curto, síndrome de Brugada, isso está lá no nosso protocolo já escrito, ninguém precisa decorar, é só ver. Né? Bloqueio bifascicular, outro distúrbio de condução, esse paciente é classificado como risco alto e entre um e outro está aquele em risco intermediário, que são os pacientes acima de 50 anos, história prévia de doença cardíaca, tem um dispositivo cardíaco, mas não se enquadra em nenhum dos dois anteriores, né? A clínica é não compatível com síncope vasovagal e tem outros achados eletrocardiográficos não tão malignos assim, BAV de primeiro grau, segundo grau, modus 1, e o julgamento médico também entra aí, tá? E o que a gente faz com esses pacientes? Quando ele tem risco baixo, ele tem alta imediatamente, alta hospitalar, e é encaminhado para o ambulatório de síncope para a gente ir lá ter uma conversa, explicar, educar e ver se precisa algum exame adicional. Na maioria das vezes não precisa, tá? Risco intermediário, ele fica em observação na unidade de síncope, né? Em qualquer lugar que tenha telemetria. O que é telemetria? É um monitor que grava o ritmo cardíaco. Então, eu preciso ter um monitor ali que grave o ritmo por pelo menos 6 horas. Normalmente, a gente deixa de 6 a 24 horas. É como se fosse um holter, tá? Não teve nada nesse período, a telemetria foi normal, ele tem alta para o ambulatório de síncope e é acompanhado lá por mim. E risco alto, esse paciente é internado em unidade cardiológica, CTI cardiológico, e com telemetria de pelo menos 48 horas. Esse é o nosso protocolo, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico de síncope? Eu digo para vocês com certeza absoluta que 90% do diagnóstico sai na história clínica e no exame físico, e a gente precisa de 10% de exames complementares, tá? E o que precisa estar na história? A história significa conversar com o paciente, conversar com a testemunha, se houver vídeo, pegar o vídeo, ver, dá trabalho. Então, a avaliação de síncope é uma coisa trabalhosa, é uma anamnese que demora, e que você tem que fazer um papel de detetive um pouco, né? Então, tudo é importante, a maneira como é que caiu, se teve trauma frontal, fácil ou não, se deu tempo dele se segurar ou não, se o pródromo é curto, é longo, pródromo são os sintomas imediatamente antes do desmaio, então a gente chama de pródromo curto, abaixo de 10 segundos, ou inexistentes, então a gente leva em consideração que isso pode ser uma arritmia, tá? Como é que foi o tempo de recuperação, os fatores desencadeantes, se houve algum fator desencadeante, ou se foi aquela síncope, desliga, liga,
a cor da pele, como é que ficou, se ficou cianótico, se ficou pálido, cianose, fala a favor de arritmia, palidez, mais a favor de hipotensão. Tá? E os exames complementares que a gente usa é o eletrocardiograma em repouso e a monitorização eletrocardiográfica prolongada, que começa com Holter de 24 horas. A gente pode estender essa monitorização para 7 dias e pode, se o paciente tiver eventos em até um mês, porque tem que ter a periodicidade do evento. Se ele tiver, por exemplo, um evento a cada 6 meses, dificilmente a gente vai ter uma monitorização não invasiva para oferecer para ele. Então, esse paciente vai ter que ir para uma monitorização invasiva, que é um looper, que eu vou mostrar para vocês depois, é um monitorzinho de eventos que a gente implanta no subcutâneo e é um monitor. E esse paciente fica com o monitor durante até 5 anos, tá? Para a gente fazer o diagnóstico. A gente precisa também de exame complementar, avaliação hemodinâmica, principalmente se esse paciente teve síncope no esforço, no exercício. Então, a prova de esforço é importante, às vezes o eco de esforço é importante, numa miocardiopatia hipertrófica, por exemplo. E como é que é a anatomia do coração é fundamental. Eu preciso saber se tem fibrose, se tem disfunção ou não, o que tem de substrato no coração que pode reclassificar esse paciente como tendo risco alto. Tá? Então, se um dos dois estiver alterado, eletro ou coração, a gente precisa, por favor, afastar a síncope cardíaca. Existe um exame que a gente faz lá no hospital, que é muito solicitado, e que eu quis trazer aqui para a gente, porque a gente faz esse exame lá, eu e o Alfredo, atualmente, que estamos fazendo o exame lá no CHN, e a gente fica, assim, muito assustado com a quantidade de gente que chega lá sem saber como é que é o exame, tá? O exame é pedido, mas as pessoas não orientam o paciente como é que é o exame. Ele acha que a gente vai virar ele de cabeça para baixo, que ele vai dar looping mortal no tilt test, e aí eu sempre brinco e falo, não, isso aí é lá em Orlando, aqui no tilt a gente não faz isso. Então, eu resolvi trazer aqui para a gente, só para explicar para vocês e dar exemplo. Então, o que é o tilt test? Tilt em inglês significa inclinação, tá? Então, esse exame é teste da inclinação. O paciente ele fica nessa maca aqui, com apoio de pé, ele fica apoiado com o pé na maca, tá vendo? E depois de 15 minutos em repouso, ele é inclinado. Ele não fica na posição totalmente ortostática, 90 graus, ele fica inclinado em torno de 60 a 70 graus. A gente faz a avaliação da pressão arterial, tanto com o manguito, para calibrar esse aparelho aqui do dedo, que é o KNAP, que a gente usa, que tá vendo que tem um anelzinho, são anéis de vários tamanhos, e esse anel, ele fica apertando o dedo do paciente o tempo todo, é uma avaliação não invasiva da pressão, batimento a batimento, por pleximografia. Então, quedas abruptas da pressão arterial, que a gente não consegue pegar com o manguito, porque o tempo de insuflação, a gente já perdeu essa queda de pressão, a gente consegue pegar com esse monitorzinho, com esse anelzinho do dedo. Essa é a nossa sala, a nossa mesa basculhante, tá? E o que a gente procura com o tilt test? Então, vamos lá. Quando a gente inclina, sai da posição deitada para inclinado e não em pé, por que não em pé? Porque em pé eu vou ter ação da musculatura periférica aumentando a resistência vascular periférica. Então, eu quero tirar a resistência vascular periférica, tá? Eu quero que só a ação da gravidade diminua o retorno venoso de sangue para o coração. Então, com a força da gravidade, em todo mundo acontece isso. A gente represa pelo menos 500 a 1.000 ml de sangue nos membros inferiores e no abdômen, tá? Isso diminui o retorno venoso de sangue para o coração e os nossos baroreceptores são sensibilizados. Aorta, vasos centrais, carótida, e isso leva a uma eferência para o cérebro e uma eferência simpática, uma ativação simpática, para compensar essa diminuição do retorno venoso de sangue do coração e diminuição do débito cardíaco. E com isso, a primeira coisa que acontece é a ativação simpática. Então, o que o simpático faz? Aumenta a resistência vascular periférica, a gente vai ver isso na pressão diastólica, que aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração do coração, tudo isso visando aumentar o débito cardíaco. E isso pode gerar, pela ativação daqueles mecanorreceptores na parede inferior do coração, ativação vagal. Então, o paciente pode desmaiar tanto por ativação vagal,
quanto por ausência dessa ativação simpática. Então, para que o débito cardíaco permaneça estável na posição ortostática, eu preciso ter ativação simpática, mas eu também preciso que essa ativação simpática não desencadeie uma ativação vagal, tá? Então, se eu tiver um ou outro, ausência de ativação simpática, ou deprimida, né, denervação, ou uma ativação vagal exacerbada, eu vou ter síncope, tá? E eu vou reproduzir isso no tilt test. Então, o que o tilt test avalia? Avalia o seguinte, o comportamento do sistema nervoso autônomo ao ortostatismo. Na verdade, ele avalia a integridade do braço simpático, é isso que o tilt avalia. Então, o que é normal no tilt? A modulação simpática deprimida, modulação simpática ausente, ativação simpática que gera essa ativação de mecanorreceptores cardíacos, levando a um reflexo vagal, e ativação simpática exacerbada, que é o POTS, que é a taquicardia postural ortostática, que o paciente tem uma intolerância ortostática extremamente importante, muitos sintomas, dificilmente ele desmaia, porque a frequência cardíaca sobe muito, acima de 130 batimentos por minuto, mas ele não consegue ficar na posição ortostática, e quando a gente volta à posição supina, a frequência cardíaca cai. Esse é o diagnóstico de taquicardia postural ortostática. Na verdade, a gente consegue fazer esse diagnóstico no consultório, mas no tilt a gente consegue documentar, tá? E é importante a gente ter em mente o que a gente espera do tilt test, né? O tilt test ele tem sido muito atacado, né, como um exame que não dá certeza absoluta, obviamente, nenhum exame dá certeza absoluta. Então, isso é importante aqui. Qual é o valor preditivo positivo do tilt? Ele é tão maior quanto mais típica for a síncope reflexa, tá? E é importante a gente saber que 47% das síncopes cardíacas dão tilt positivo, 45% das síncopes por taquiarritmias dão tilt positivo, mesmo porque a taquiarritmia pode gerar um reflexo vagal, tá? Mas o que você tem que tratar não é o reflexo vagal, é a arritmia, né? E se a gente fizer aqui, quem nunca teve síncope, se fizer um tilt, até 13% pode ter tilt positivo. Então, o que o tilt avalia? Ele avalia a minha suscetibilidade individual ao mecanismo vagal desencadeado pelo ortostatismo. E eu tenho que encaixar isso no meu paciente, tá? Se ele tiver, se eu reproduzir exatamente o que ele tem fora do laboratório, eu posso acreditar naquilo ali. Caso contrário, não. Então, eu trouxe aqui um tilt rapidinho da semana passada, muito interessante, uma menina de 9 anos, uma criança, com síncopes convulsivas recorrentes. Aliás, essa é uma grande indicação do tilt em crianças, né? Muitas crianças são tratadas como convulsão, né? Ganham anticonvulsivantes e simplesmente viram para a gente e falam assim, olha, quando eu era pequenininha eu tomava anticonvulsivante, cresci, eu parei e fiquei curada. Ficou curada porque essa é a história natural da síncope reflexa. Acontece quando criança, adolescente, na fase adulta melhora e volta a acontecer na idade mais avançada. Então, a história dela é que ela tinha síncope em pé na fila do restaurante, teve uma síncope depois de dar uma topada com o dedão do pé, né, dor, após colher sangue, e aí procurou um neurologista que eu tive que aplaudir de pé, que normalmente alguns neurologistas, não todos, mas alguns, pedem uma série de exames, eletroencefalograma, tomografia, ressonância. Esse não pediu nada e pediu um tilt test para a gente lá, tá? E isso era a avaliação, ela foi inicialmente para o neurologista, é a porta de entrada dessas crianças, né, para avaliação de epilepsia, tá? E esse foi o tilt da menina. Ela está me perguntando quanto tempo falta para acabar o tilt. A mãe estava dentro da sala, grávida, sentada, olhando a filha. A gente deixa a mãe sempre dentro da sala. Observem que aqui a frequência cardíaca e a pressão arterial estão caindo e ela começa a ter pródromo, dor de cabeça.
Aqui a gente posiciona rapidamente em Trendelenburg, tá? Apagou, fez a síncope, a gente posiciona imediatamente em Trendelenburg. E eu pergunto para a mãe no final se ela, por acaso, não perdeu o neném. E olha o que a menina fez. A menina fez isso. Ela fez uma pausa inicial de 4 segundos. Quando ela começa a cair pressão e frequência cardíaca, ela começa o pródromo, né? A dor de cabeça. Então, por que o exame é importante? Para educar. Eu chamei ela depois, falei, olha, a tia vai te explicar o seguinte. Toda vez que você começar a sentir, você tem que chamar a mamãe, avisar que você está passando mal. É isso que a pressão está caindo, né? Mas isso não é suficiente para ela ter síncope. Ela vai ter síncope quando ela tem a pausa. Então, 4 segundos de pausa, seguido de 6,6 segundos de pausa. Esse é um padrão clássico da criança, é o padrão cardioinibitório que dá mais síncope convulsiva, tá? A convulsão, na verdade, não é uma convulsão idêntica à epilepsia, são abalos não ritmados, de curta duração, no momento que existe, já está acontecendo aumento da perfusão cerebral, então o paciente está começando a acordar. É totalmente diferente de convulsão, tá? E é importante, a mãe está dentro da sala para dizer para a gente, é isso que ela tem, e a gente educar, explicar o que está acontecendo e informar o médico também que isso aí não é epilepsia, né? Rapidamente, falar um pouquinho de síncope nos idosos, né? Fora as cardiopatias, arritmias, que a gente sabe que pode acontecer no idoso, é importante a gente ter ideia que o idoso é uma pessoa que é propícia a ter síncope. Por que isso acontece? Existem mudanças fisiológicas e outros fatores relacionados à idade. Então, por exemplo, existe uma diminuição do aumento da frequência cardíaca e da resistência vascular periférica após o ortostatismo, quer dizer, o idoso tem um barorreflexo atenuado pela idade. Esses pacientes eles estão sob polifarmácia, uso de polifarmácia, diurético, beta-bloqueador. Algumas comorbidades também predispõem à desautonomia simpática, então diabetes de longa data, insuficiência renal crônica, hipertensão, doença de Parkinson também acontecem mais nos idosos. A sarcopenia também, a gente já viu que a massa muscular da perna e do abdômen é importante para aumentar a resistência vascular periférica, e isso também contribui para hipotensão ortostática, hipovolemia, potencializada ou não por diuréticos, e a hipertensão supina, que aumenta a hipovolemia e polifarmácia. Então, a gente medica muito o idoso quando a gente identifica uma hipertensão absurda quando o paciente está deitado, mas a gente esquece de avaliar a pressão quando está em pé. E, na maioria das vezes, essa pressão cai em pé. Então, hoje em dia, a gente permite uma hipertensão permissiva supina, não acima de 180, mas 160 de sistólica, para que isso atenue isso que pode acontecer com o idoso que leva a síncope, tá? A maioria dos idosos ou tem síncope reflexa, então, novamente, aquele idoso que já teve síncope reflexa quando jovem, ele volta a ter na idade, quando está mais velho, e ele pode ter síncope tanto também por hipotensão ortostática quanto cardíaca, né? Então, muitos fatores de risco em pacientes muito idosos e frágeis levam a síncope. Então, sensibilidade barorreflexa embotada, sensação de sede reduzida, que leva à hipovolemia. Existe uma redução da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, uma elevação do peptídeo atrial natriurético, principalmente em disfunções diastólicas, sistólicas, disfunção diastólica no idoso. Então, é importante a gente ter em mente o seguinte: quaisquer condições que contribuam para o estresse hemodinâmico ou dificulte os mecanismos de regulação da pressão arterial, levando à diminuição do débito cardíaco, ou volume sistólico, ou a frequência cardíaca, ou a resistência vascular periférica, por vasodilatação, pode predispor o idoso a síncope reflexa ou hipotensão ortostática. Então, olha quanta coisa: sepse, desidratação, vômito, diarreia, hemorragia, anemia, infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência adrenal, ortostase prolongada, repouso prolongado no leito, medicação, então, muita coisa. Existe
uma característica específica dos idosos que é pouco falada e pouco estudada, e pouco falada no guideline, inclusive, o último de síncope, de 2018, lá na Sociedade Europeia, que é a hipotensão pós-prandial, que não é incomum no idoso. O que é isso? O paciente idoso ele pode ter um declínio da peça sistólica acima de 20 ou abaixo de 90 milímetros de Hg dentro de 2 horas após o início de uma refeição. A prevalência pode chegar a 59% dos pacientes acima de 80 anos. Olha isso. É muito, muito... Então, é importante a gente perguntar, houve uma alimentação antes ou não? Muitas vezes ela não é reconhecida como uma causa potencial de síncope, raramente mencionada em diretrizes clínicas, né? É mais provável que ocorra pela manhã ou após grandes refeições ou ricas em carboidratos. Inclusive, uma dica aqui, para hipertensão supina, quando o paciente vai dormir e tem hipertensão supina, uma das coisas que a gente faz é pedir a ele que se alimente antes de dormir com carboidrato, que isso faz cair a pressão arterial na posição supina. É causada pelo acúmulo de sangue no leito vascular esplâncnico, tá? E é mais provável que ocorra em pacientes que têm outras doenças, que são os pacientes idosos, né? Diabetes, hipertensão, doença de Parkinson, ou se tomam vários medicamentos concomitantes, particularmente diuréticos. Então, isso é importante a gente ter em mente. Então, só para a gente fechar aqui, a síncope cardíaca, lembrar dela, pensar nela, como quando o paciente tem doença cardíaca estrutural, distúrbio de condução intraventricular, área de infarto, primeiro episódio no idoso, os pródromos são curtos ou inexistentes, reflexa, episódios recorrentes, com início antes dos 35 anos, pródromos autonômicos típicos, presença de gatilhos clássicos, coração normal, ECG normal, hipotensão ortostática, desidratação, polifarmácia, início recente de drogas, idosos, doenças que levam à desautonomia secundária, diabetes, insuficiência renal, hipertensão, doença de Parkinson, demência por copos de Levy, que são doenças que dão desautonomia simpática, né? Síndrome paraneoplásica, tá? Então, esses são os red flags, para a gente pensar em cada uma dessas. Mas isso não quer dizer que o paciente tenha só hipotensão ortostática, ele pode ter hipotensão ortostática e um componente de arritmia, por exemplo, então não é tão simples assim. O tratamento, na síncope reflexa, a gente tem um componente vasodepressor, cardioinibitório e mista. A depender da idade, a gente trata de maneiras diferentes. Aquela menininha de 9 anos, jamais a gente vai botar um marca-passo, mas em pacientes acima de 40 anos, mais idosos, uma coisa que a gente pode lançar a mão. A hipotensão ortostática, a gente tem que ver a causa, hipovolemia, venodilatação, desautonomia, ia tratar a causa, e a cardíaca, idem. E esses pacientes, eles podem passear aqui pelas diversas causas de síncope. Então, na síncope reflexa e na ortostática, a gente começa com medidas não farmacológicas, pode usar drogas e pode abrir mão de marca-passo, e mais recentemente de cardioneuroablação, que eu vou falar rapidamente para vocês já terem ouvido falar. E a síncope cardíaca, depender da causa, né? Arritmias podem ser abladas, marca-passo, CDI, drogas e tratamento específico. Na síncope reflexa, então, a gente sabe que os triggers são somáticos, viscerais, o estresse ortostático, né? Ou triggers emocionais, né? O estresse emocional pontual também é um trigger de síncope reflexa, e que leva à vasodilatação e bradicardia. Então, é importante o quê? Primeiro, reconhecer os gatilhos e aprender a se proteger nos pródromos. A gente tem que ensinar. O pródromo, que são os sintomas imediatamente antes do desmaio, é o momento que a pressão está caindo. Se a gente não se proteger ali, ele pode evoluir com síncope, né? Então, como é que a gente trata isso? Água e sal. Meia compressiva, aumentar a compressão de perna e de abdômen. Meia, 3/4, muito pouco útil, tá? Que a gente vê muito pessoal receitando, né? Por que é pouco útil? Porque a maioria dos vasos está na perna e no abdômen. Se a gente comprimir só a panturrilha, sobra perna e abdômen, e isso definitivamente não aumenta o retorno venoso de sangue para o coração. E compressão abdominal também. A natação é um excelente exercício para síncope reflexa, tanto reflexa quanto por hipotensão ortostática, porque tira
a força da gravidade, tá? E aumenta o retorno venoso de sangue para o coração. A gente ensina manobras de contrapressão, principalmente naqueles pacientes mais jovens, com síncopes reflexas, com pródromos, né, longos o suficiente para aplicar as manobras de contrapressão, que visam o quê? Visam a contração de grandes grupamentos musculares, então cruzamento de perna, contrair apertar uma perna contra a outra, contração de coxa, abdômen, glúteo, fazer o hand grip, a tensão palmar. Isso aumenta o retorno venoso de sangue, tanto dos braços para o coração, quanto das pernas para o coração. Agachamento é outra manobra de contrapressão. Isso aumenta o retorno venoso de sangue para o coração e corta o reflexo, tá? Lembrar que corta temporariamente. Então, você tem que fazer alguma coisa, você tem que aumentar a ingesta hídrica, comer alguma coisa salgadinha, não agachar e levantar de repente, porque aí volta tudo ao que era antes, né? Então, isso a gente educa lá no ambulatório. Tá? Alguns pacientes a gente precisa colocar um marca-passo, que são pacientes acima de 40 anos, com síncopes recorrentes, e com padrão cardioinibitório, quer dizer, pausa prolongada, né? A pausa é que leva a síncope, né? Não é a hipotensão, é a pausa. Se a gente indicar errado, esse paciente vai continuar desmaiando, tá? Então, são pausas prolongadas, acima de 3 segundos, se sintomático, acima de 6 segundos, assintomático, um padrão cardioinibitório predominante da hipersensibilidade C carotide, por exemplo, tá? A gente indica o implante de marca-passo. E a cardioneuroablação, o que é isso? Só para vocês já ouvirem falar. Existe esse padrão, a gente já viu que o padrão cardioinibitório é muito frequente em pacientes jovens e que tem a integridade vagal, né? Quanto maior a integridade vagal, maior o padrão cardioinibitório. Então, é muito mais frequente em jovens, tá? E botar um marca-passo no indivíduo jovem é uma complicação, é um problema, né? Então, atualmente, isso ainda não está em nenhuma diretriz, em nenhum guideline, mas isso já está sendo feito, já tá tendo várias publicações na literatura sobre esse modo de tratamento, que é a cardioneuroablação. O que é isso? No átrio existem gânglios, os gânglios parasimpáticos estão dentro do átrio, né? Diferente do seu nervoso simpático, que o gânglio está fora do coração. Não, o gânglio parasimpático, ele está no músculo, ele está dentro do átrio, tá? E o que essa cardioneuroablação visa? Ablar esses focos, esses gânglios parasimpáticos dentro do átrio. Tá? E existe uma melhora importante, tanto da frequência de síncope, né? E quanto tem se mostrado benéfico a longo prazo. Então, até 2 anos, 5 anos, que é o follow-up que esses estudos iniciais estão tendo, parece ser eficaz esse modo de tratamento, tá? Só para vocês já ouvirem falar. Síncope reflexa situacional. Então, a gente sabe que várias situações trigam o mecanismo reflexo vagal, pós-miccional, pós-defecação, riso. Tinha uma médica lá no hospital que o marido dela não podia dar gargalhada, que tinha síncope, né? Então, eu falei com ela para ser menos engraçada com o marido dela, falar menos piada. Então, e hidratar, então tem que fazer uma série de coisas. Tosse, deglutição, instrumento de sopro, tudo isso pode levar a síncope reflexa situacional. Então, a primeira coisa é evitar ou eliminar o gatilho. A segunda coisa é hidratar e aumentar o sal. Então, quanto maior a quantidade de líquido que chega ao coração, menor é a ação desse gatilho, né? Então, o coração tem que estar sempre muito cheio. E retirar remédio em excesso, né? Vasodilatador, diurético, da prescrição. E se tudo isso falhar, a gente brinca, teve um médico muito gaiato que trabalha com a gente lá no hospital, que tinha uma paciente dele que toda vez que eu no banheiro, com cólica intestinal, desmaiava. Então, ele falou, olha, Najinha, já fiz de tudo, eu orientei ela a quando fosse para o banheiro, usar um capacete. Então, acho que está valendo. E são coisas, assim, realmente difíceis de tratar, tá? Quanto à falência autonômica, o que a gente tem? A gente tem uma desautonomia, o problema é na inervação simpática, né?
isso leva a tanto a incompetência cronotrópica, quer dizer, a frequência não sobe quando tem que subir para compensar, quanto uma vasoconstricção inadequada com diminuição do retorno venoso de sangue do coração, que é a resistência vascular periférica. Então, mesma coisa, reconhecer pródromo, aprender a se proteger, permitir alvo sistólica para o tratamento de 140 a 150, né? Se for necessário, retirar drogas antipertensivas. Então, é importante tirar do receituário dos idosos as drogas em excesso. Evitar diurético, evitar beta-bloqueador. Sal e água também, mesma coisa. Compressão, mesma coisa. Natação, mesma coisa. E as manobras de contrapressão, quando eles têm tempo hábil para isso, em pacientes muito idosos, às vezes a gente não consegue que eles apliquem essas manobras de contrapressão. O tratamento da hipertensão supina é importante, por quê? Quando a gente vai dormir, esses pacientes autonômicos, eles aumentam muito a pressão, e isso faz com que eles urinem muitas vezes durante a noite, aumenta a nictúria, tá? Então, eles já acordam desidratados, isso é uma coisa, tá? E se a gente diminui essa hipertensão supina, a gente diminui a nictúria. E como é que a gente faz isso? A gente orienta a dormir com a cabeceira elevada, 10 graus, 15 graus, pode ser com um tijolinho na cama ou com um travesseiro de um triângulo, tá? Ou né, usar drogas de ação curta durante a noite, que não vá atrapalhar o dia. Então, drogas antipertensivas de ação curta, que quando ele acorde já não tenha mais ação, tipo a presolina, losartana, né, nitratos, às vezes a gente usa, tá? Que são drogas de ação curta. O tratamento no idoso é bem complicado, né? Então, tanto a hipertensão ortostática quanto a reflexa, a gente pede para aumentar sal e água, mas nem sempre eles podem fazer isso. Dormir com a cabeceira elevada, dificilmente eles aderem a isso. Usar vestimento compressivo, nunca vi um idoso usando meia elástica, nunca. Manobras de contrapressão, às vezes não tem condição deles fazerem. Beber água antes de levantar da cama de manhã, isso é uma coisa que a gente pede para fazer. E evitar exercícios de pé e orientar a reabilitação específica. É interessante, a gente encaminha esses pacientes para reabilitação mesmo, reabilitação de gente que está acostumada a lidar com desautonomia, fazer exercício para desautonomia, tá? Existe uma técnica toda especial. Então, na verdade, às vezes o idoso é o terror dos médicos que tratam síncope, é muito difícil tratar, né? Mas a gente não desiste, tá? Quanto a remédios, o Florinef é a droga que a gente tem no Brasil, que é o mineralocorticoide, ele faz o quê? Aumenta a absorção de sal e de água no rim. Então, se o paciente não bebe água e não come sal, ele não adianta muita coisa. E ele tem muitos efeitos colaterais, tanto em insuficiência cardíaca quanto hipertensão, está proscrito, ele aumenta muito a pressão, e em doses muito elevadas, lembra disso, pode levar a imunossupressão e supressão adrenal, tá? O alfa-agonista é uma droga excelente, que a gente manda importar, a gente não tem no Brasil, é a midodrine, que também tem efeitos colaterais. Então, é uma droga de ação curta, a gente não usa antes de dormir, a ação dela dura no máximo 4 horas, a gente vai começando com dose baixa, e ela tem como efeito colateral hipertensão supina, retenção urinária e piloereção. E existem outros, né? Nortera, que também é um precursor da norepinefrina, isso lá fora a gente não tem nada disso aqui. Existe um tipo específico de síncope cardioinibitória por BAVT e assistolia paroxística sem doença intrínseca do sistema de condução, que a gente às vezes pode tratar com teofilina, com bom resultado, e uma miscelânea de outras coisas que a gente vai tentando, né? Desmopressina para poliúria noturna, octreotide para hipotensão pós-prandial, eritropoetina em pacientes com anemia, tudo isso faz aumentar a pressão, né? Piridoxigmina. Eu trouxe um caso rápido aqui para a gente acabar, finalizar, porque não dá tempo de trazer vários casos, mas só para vocês entenderem como é que é o raciocínio para avaliação de síncope. Então, isso aqui é uma paciente feminina, 55 anos, a queixa principal dela era pré-síncope ao levantar-se da cama. História. Apresentou o primeiro episódio de síncope em outubro de 2018, descrita pelo testemunha, filho, que ela estava deitada e, ao conversar com o marido na cama, apresentou palidez cutânea e permaneceu de olhos abertos, não responsiva por segundos.
Parêntese aqui, a maioria das síncopes acontecem de olhos abertos, tá? Não de olhos fechados. Então, só do fato da testemunha ter falado que ela permaneceu irresponsiva, ela não se lembrar do marido chamando por ela, a gente já pode classificar isso como síncope, tá? Recobrando a consciência após ser sacudida por familiares. Procurou a emergência, sendo liberada logo após para casa, não tinha nada. O segundo episódio foi em novembro, o primeiro em outubro, o segundo em novembro, também estava deitada, quando por volta de 22h30 sentiu-se mal-estar súbito, ela sente mal-estar deitada e levanta. E para tentar pedir socorro, evolui com síncope. O filho relata palidez, sudorese fria, não se machucou, resolveu não vir ao hospital nesse dia. No dia seguinte, também deitada, por volta de 22h30, iniciou mal-estar, sensação ruim, indo para a cabeça, tentou levantar de novo, evoluindo com pré-síncope, melhora rápida, aí ela resolveu, então, procurar o hospital. De HPP pré-diabética, dislipidêmica, usava metformina e Zeticin, passado de litíase renal, duplo J, 7 anos, refere que bebe em torno de 1,5 litro de água todos os dias, nada de história familiar, nada de história social, fisiológica, não faz atividade física, mas caminha muito e não sente nada. O exame físico era normal, o eletrocardiograma absolutamente normal, QRS estreito, a condição AV 1:1, PR normal. Essa é a nossa ficha da emergência de síncope, então ela dá entrada na emergência, então o eletrocardiograma é normal, síncope em posição supina, na verdade ela não teve síncope em posição supina, mas o pródromo começou em posição supina, não é para começar, tá? Então, a hipótese foi síncope cardíaca, então essa paciente ela é triada automaticamente como pelo menos um critério para síncope de alto risco, ela vai ser internada, telemetria por 48 horas pelo menos. As hipóteses diagnósticas eram síncope cardíaca, um episódio deitada e em todos os outros, os pródromos aconteceram com a paciente deitada, síncope reflexa, síndrome de seio carotídeo, principalmente, né? Ou pseudosíncope, né? Então, a paciente estava passando por estresse emocional, então tudo pode, né? Foi solicitada vaga na UCI para telemetria 48 horas, submetida à compressão do seio carotídeo bilateral em posição supina, nada, sem pausa, hipotensão. Na UCI apresentou sintoma de pré-síncope, que coincidiu com bloqueio sinatrial 2:1 e pausa pequena, a gente não considera essa pausa grande, 2,7 segundos. Sendo encaminhada, então, eu achei aquele esquisito, falei, vamos encaminhar, então, a estudo eletrofisiológico para a gente medir o tempo de recuperação do nosso sinusal, para ver se, por acaso, a gente identifica uma doença do nosso sinusal. E foi absolutamente normal, ela teve alta para casa, tá? Voltou no ambulatório, Holter de 24 horas normal, a gente pediu um tilting ambulatorial, não para fazer diagnóstico de síncope reflexa, não, mas a gente sabe que a compressão do seio carotídeo na posição inclinada, ela é sensibilizada, então a gente pode ter essa característica, né? E uma síncope reflexa cardioinibitória no tilt, ela se reproduz nos eventos espontâneos. Então, a gente leva muito em consideração quando a gente tem um padrão cardioinibitório no tilt. O tilt também não deu nada, a compressão também nada, e aí a gente está diante de duas saídas aí, duas estradas, dois caminhos, né? O primeiro, dizer para ela, olha, você não tem nada, né? Porque a gente não achou nada. E o segundo é ter certeza absoluta que ela não tem nada. Então, eu tenho certeza absoluta que ela não tem nada? Não. Por quê? Porque eu não consegui uma monitorização prolongada. Eu preciso estar com ela durante o evento monitorizada. Então, em todos esses exames, eu diria que a gente não teve nenhum ganho com esses exames, porque ela não sentiu absolutamente nada em todos os exames. Então, a gente indicou um implante de Looper. O que é o Looper? O Looper é um monitor de eventos, tá vendo? É como se fosse um pendrivezinho pequenininho, que ele é implantado no subcutâneo, em cima da área cardíaca. Loop, em inglês, significa alça, então ele grava e desgrava, ele grava em alça, ele fica gravando e desgravando, gravando e desgravando, pode ficar no paciente até 5 anos, a gente seta alguns alarmes, né, de bradicardia, de assistolia, de taquicardia, né,
E o paciente também ganha esse controle remoto aqui, para quando ele sentir alguma coisa, apertar o controle remoto e, independente de ter registros da arritmia que foi setado ou não, esse registro também é gravado, ele passa a não ser apagado, né? Porque senão ele é apagado. E isso aqui é a bateriazinha que a gente, por esse fabricante específico, a gente ficou com ela em home monitoring, né? Quer dizer, a gente monitoriza de casa, porque esse aparelho é como se fosse um celular, que ela, às 2 horas da manhã, ela tem que dormir perto do aparelho, às 2 horas da manhã, esse aparelho, ele capta tudo que aconteceu naquele dia, manda para uma central na Alemanha, e da central da Alemanha, esses dados são mandados para a gente, né? E aí, em menos de um mês de monitorização, ela me ligou, falando, doutor, eu tive de novo, inclusive, caí da cama, fui levantar, caí da cama, fraturei o dente, e aí a gente foi ver no aparelho, ela fez isso aqui, ó. Ela fez uma assistolia, ó, de quase 10 segundos, tá? E aí a gente tem o diagnóstico, tá? Então, essa é a mensagem. A gente tem que buscar o diagnóstico. Mensagens finais. Então, primeiro, a avaliação da síncope se inicia por confirmar o conceito. Então, primeiro passo é saber se aquilo ali foi síncope mesmo ou não, tá? O próximo passo, estratificação do risco de morte. Em pacientes de alto risco, a gente tem que afastar a síncope cardíaca. Não solicitar exames desnecessários, isso pode até atrapalhar a sua avaliação, tá? Não é incomum o paciente ganhar estente de carótida tendo síncope e continuar desmaiando, tá? Prosseguir na investigação até a certeza diagnóstica ou a certeza do não diagnóstico. Está valendo também. Eu tenho um lúper implantado que o paciente teve evento e não era nada. Ótimo. Ele não tem síncope. E ter em mente que, por vezes, mais de um mecanismo pode estar presente. Tá? Eu vou acabar, então, com uma frase aqui de Freud, que se aplica em tudo na medicina, eu acho, mas na síncope com certeza se aplica. Nunca tenha certeza de nada. A sabedoria começa com a dúvida. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Nájila. Só realmente, como eu falei no início, Nájila tem uma trajetória brilhante e só assim isso justifica o brilhantismo dessa aula, que é um assunto tão complexo, fica parecendo tão fácil, tão simples de abordar, né? Mas a gente sabe que são anos de experiência e realmente eu agradeço de coração, estamos muito honrados de ter você aqui. Eu acho que teve uma plateia significativa, inclusive eu verifiquei que vieram pessoas lá do CHN, né, que também te dá, assim, prestigiar você na análise, né, porque você é sempre querida nos lugares que você atua. Está aí o Rafael, está aí o Marcos Túlio, né, e outros. Então, Nájila, eu vou passar aqui para as perguntas, tá? Acho que Agradeço. o Nassif está querendo falar, eu acho. Pois é, eu vou passar para ele. Então, eu agradeço de coração a Nájila e agradeço também de coração a cada um de vocês que está nos assistindo, porque sem vocês não existe esse departamento, como eu falo sempre. Então, por favor, Nassif, você Só para te dar o parabéns, Nájila. Excelente aula. Foi brilhante como sempre, tá bom? Obrigada, Nassif. Um beijo, querido. Beijo, beijo. Mais alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta para a Nájila? Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Fernanda. Gilberto, se posiciona. Só um comentário. Parabenizar a Nájila pela palestra fantástica. E uma coisa que marcou muito o dia foi o seguinte, mestres referenciando seus mestres, de coração. Não é uma coisa assim, merchan, mas legal. Nájila e legal o doutor Bruno aí. Parabéns pela palestra, Nájila. Rafael, quer fazer algum comentário? Marcos Túlio. Bom dia, professor. Tudo bem? Eu estou aqui dirigindo, estou com a câmera desligada. É sempre um prazer ver a Nájila falando, né? Essa aula dela, a gente aprende cada vez mais.
canso de assistir, sempre tem uma coisa nova, tem um caso novo. E não só para dizer que a Nájila, na verdade, mudou a história, né, do atendimento da síncope lá no hospital. Esses pacientes, eles no passado, como ela bem colocou, todos saíam com sua tomografia de crânio, com sua Doppler de carótide, sem seu caso resolvido, na maioria das vezes. Ou seja, a partir do momento que ela sistematizou esse atendimento com esse protocolo, e isso foi de 2017 para 2018, né, a história desses pacientes mudou. Né? Então, a gente começou a internar muito menos casos de baixo risco, né? E realmente internar aqueles que deveriam ser internados, né? E acompanhar se a terapia não foi mal indicada, do tipo colocar o marca-passo e o paciente continuar sincopando, como a Nájila falou. Então, esses pacientes hoje, todos passam pelo atendimento da Nájila ou do Alfredo, e os que são internados, né? E aí o desfecho não tem dúvida que é muito melhor. Então é sempre um prazer ver, só parabenizar a Nájila mais uma vez pela apresentação. E eu adoro essa aula, não canso de assistir. Ô, Rosati, a gente não consegue fazer nada se os nossos chefes não apoiam, né? O Rafa é o meu parceiro já de longa data, e ele apoiou o projeto, e a gente hoje está até hoje lá tocando o projeto. Obrigada, Rafa. Rosati, vi uma Oi. câmera. Vi uma Vilma, câmera. pode falar. Primeiro, parabenizar, como sempre, né? Excelente. E isso é o nosso. A gente tem. Dificílimo, como neurologista, esses anos Muito todos, difícil. a gente tem muita dificuldade de diagnóstico, e você realmente colocou isso de uma maneira muito rica. E eu quero destacar exatamente duas coisas que você falou, que são fundamentais com relação ao idoso. Examinar o idoso, medir a pressão arterial do idoso, em pé e sentado, ou deitado. As pessoas não fazem isso. Outro dado importantíssimo, valorizar a sarcopenia. A sarcopenia é uma alteração grave, principalmente no idoso. O idoso não aguenta ficar em pé por causa da sarcopenia. E a sarcopenia leva o indivíduo à morte. Então, parabéns, adorei que você falou de idoso, detalhou, é isso aí. É um capítulo na medicina que todos nós, em qualquer especialidade, temos que saber, porque está sempre chegando na nossa frente. Parabéns, Rosati. Vilma, eu sabia que você ia estar aqui junto com o Bruno, então eu não podia não falar de idoso. E a única coisa que eu queria chamar a atenção é: vamos desprescrever mais no idoso. Isso, Vamos a polifarmácia. desprescrever. Atualmente, Bruno, a gente viu recentemente um estudo que saiu que a gente não está mais habilitado a manter beta-bloqueador num paciente que sofreu um infarto e não tem disfunção ventricular. E isso impacta no idoso. Isso impacta no idoso. A gente cada vez mais tem que desprescrever. Então, beta-bloqueador para quem precisa, diurético para quem precisa, hipotensor para quem precisa. Às vezes o cara tem hipertensão há 40 anos, ele precisava de um monte de remédio antes, mas com 80 anos ele já não precisa mais, exatamente pela sarcopenia, etc, etc. Exatamente. Muita coisa, muito mito que existe com relação ao idoso. E aproveitar para parabenizar o Hélito Bruno, que hoje é professor, doutor de geriatria, no serviço que eu tive a grande felicidade de criar há tantos anos atrás. Eu fico muito emocionada. Eu também. Porque ele é um filho para mim. Ele é um filho, e meus filhos não me deram a alegria que ele me dá de ser professor, de ser médico. Parabéns também para você, Hélito. Agora eu que estou emocionado com essas palavras, ainda mais vindo da professora Vilma Câmara. E queria dizer, Nájila, que você é aquela pessoa que entrega uma aula com a sua alma, né? Não é só com o conhecimento que você tem, a experiência que você tem. E, além de brilhar como profissional, ela brilha como pessoa humana. Quem está sempre perto dela, conhece, sabe quem é a Nájila. Não basta ser somente bom tecnicamente, basta ser tem que ser assim, maravilhosa como pessoa que ela é. Muito obrigado pela aula excelente que você nos forneceu agora nessa manhã. Foi excelente. Antológica. Essa aí é para guardar essa gravação, né, distribuir para gerações. Embora a gente saiba que
o conhecimento hoje, amanhã será diferente, então você procura, por favor, sempre ir Com renovando certeza. É essas verdade. aulas para nos prestigiar. Muito obrigado. Os detalhes mudam, mas a essência continua a mesma, né, Bruno? Verdade. A verdade é essa. A Nájila consegue engrandecer todos os lugares que ela atua. Essa é a realidade. Desde que eu a conheço, ela é assim. Bem, nós estamos chegando aqui no final, já até ultrapassamos o nosso prazo. Eu, mais uma vez, digo que aqui o grupo da Associação Médica, o Departamento de Clínica Médica, se sente muito honrado com a presença da Nájila e com a presença de cada um de vocês que está assistindo. Viu? Isso aí é essencial para a gente manter aqui a nossa programação. Mês que vem, nós vamos ter uma programação um pouco diferente. Eu convidei um neurocirurgião que ele faz o serviço de neurocirurgia da hipófise no Hospital do Cérebro. Ele é referência em cirurgia de hipófise. A gente sabe que a hipófise produz várias síndromes clínicas, então ele vai falar sobre exatamente essas síndromes, a cirurgia da hipófise hoje, e também um pouco sobre o serviço dele lá no Hospital do Cérebro. Mais uma vez, muito obrigado. Já estão todos pré-convidados. Então, até a próxima. Nájila, muito, muito obrigado. Muitas manifestações aqui no chat, mas eu nem li todas, porque ficaria realmente, né, muitas manifestações mesmo te agradecendo. Obrigada. Até logo a todos, então. Uma boa semana e até o próximo mês. Beijo, beijo.